Olá, amigos. Hoje nós vamos continuar com o nosso canal Log News, episódio 9, onde estamos cuidando de mostrar qual a melhor maneira ou uma das maneiras de você formatar um DRE e como utilizar essas informações, né? Mas antes eu falar para vocês, hoje as empresas estão começando a ter os primeiros DRE depois desses 4, 5 meses, né? Vai fechar mais um mês agora, pós-pandemia, né? Eu confesso que eu também fiquei muito assustado, fiquei meio paralisado com relação a como é que ia ser e toda vez que acontece um susto desse, parece que atiça a criatividade da gente e de repente um problema que parece ser um problema maior, busca-se então melhores maneiras de se trabalhar, ou seja, procura-se oportunidades, né? E uma das coisas que me veio à mente é exatamente a necessidade de se implementar, além da tecnologia, a autogestão, porque como as pessoas muitos ainda estão, a gente chama teletrabalho, outros chama home office, tem vários nomes, né, em função das características, né, isso aí cada um define do jeito que achar melhor. As pessoas mais do que nunca precisam ter essa autogestão das suas atividades, porque supervisionar, como tem empresa supervisionando milhares de pessoas à distância, 2, 3, 4, 5, 10 mil quilômetros, tem gente do mundo todo. Já existiam algumas empresas com essa característica de ser trabalho home office, encontrando momentaneamente, como a rede de hotel que trabalha dessa forma, mas para a empresa tradicional, né, vamos dizer assim, é uma coisa bem desafiadora. Então, como cobrar resultado de quem está em casa, né? Ou seja, aquela necessidade de estar vendo, né? Que muitas pessoas que são gestores têm. Então é muito importante observar que, mais do que nunca, além da tecnologia, o item autogestão é uma coisa que tem que ser trabalhada rapidamente, porque é uma nova maneira de visualizar. E vamos de novo para aquela frase lá do Woodrow Wilson, né, o ex-presidente americano, que diz que não uso só o cérebro que tenho, mas todos que posso tomar emprestado. Então, mais do que nunca, acreditar e reforçar na capacidade das pessoas e ter um bom modelo, né, de acompanhamento, de gestão e pôr as pessoas nesse sentido de cuidar das suas atividades e fazer as devidas pontuações a cada momento é importante. E aí precisa muita calma, né? Precisa muita calma porque deu um estresse nas estruturas, né? Tem toda a movimentação e a gente precisa trabalhar um pouco essa parte dos ambientes, da espiritualidade das organizações, de ter a devida paciência para retomar, porque teve muito entra e sai de pessoas, de decisões, outras acertadas, umas erradas. Então a gente precisa, e aí a gente precisa se concentrar. E eu gosto muito, né, e me ajudou bastante, além de um pouco de leitura, né, e rever alguns livros que eu já tinha lido para ver onde é que eu podia buscar um pouco de inspiração. Assisti também alguns filmes, né, os filmes têm indicado a algumas pessoas que filmes que inspiram, empreendedores, tudo e tal, mas a música, ela toca também, né? E aí eu experimentei escutar, além de músicas tradicionais, não rap, essas outras músicas aí da garotada, mas músicas que tenham letras, né? E eu gosto muito de ouvir música que acalma a alma da gente. Então antes que a gente entre lá no nosso DRE, vamos nos concentrar para que tenhamos bastante calma nas decisões que virão, porque é importante saber que ainda vem algumas decisões muito duras para serem tomadas, porque ainda não está bem definido as coisas, né? E assustou hoje boa parte do mercado a emissão ou a autorização da cédula de R$200. Isso quer dizer que quem recebia 10 cédulas de 100 vai receber 5 de 200 por mês, que é um salário mínimo. E a pessoa vai pensar que está ganhando menos, ou seja, tem alguma coisa embutida aí que pode ser inflação ou não, pode ser o que for, mas o importante é que a impressão de papel moeda sempre preocupa. Então vamos ouvir um pouquinho, 3 minutinhos,
para clarear um pouquinho a alma da gente, né, e ter bastante calma nas decisões que nós vamos tomar, porque o DRE é um instrumento de decisão. Vamos lá, vamos nos contemplar. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Glória. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que tá aqui. Pode adorar Ele nessa noite. Aleluia. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua. Vamos juntos? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua. Vamos cantar isso? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para a sua alma. Então, Leandro Borges e Sandrinha, uma reflexão para a sua alma. Boa tarde, Jorge. Então, uma vez feita essa reflexão, vamos entrar aqui no nosso DRE. Já vimos a receita, vimos os custos, os impostos, os custos operacionais, o fixo, o variável e a margem e o lucro bruto, né? Que muitas empresas trabalham esse item com alguns clientes para ter uma margem de contribuição. O que nós vamos ver exatamente agora são as despesas administrativas, comerciais e de gestão. Que aí, nesses três grupos de contas, é onde eu digo que há uma grande necessidade. Boa tarde. É uma grande necessidade de automação, né? E uma melhor preparação dos executivos, né? Porque há uma necessidade de uma renovação na área de gestão de transporte, né? Nós temos algumas pessoas que não se atualizaram e agora vai ter que se atualizar primeiro tecnologicamente, né? Porque eu chamo aí que é a zona do pinguim de geladeira. Porque tem muita gente que não gosta desse termo que eu uso, né? O pinguim de geladeira é aquele que tinha um espaço em cima, tinha um pinguim em cima da geladeira, e de repente a geladeira foi encaixada no módulo e não tem mais espaço para ele, né? Que o mercado não aceita mais
aquele espaço em cima da geladeira, não aceita esse espaço nas empresas. E aí na área de gestão, quando você entra, a primeira conta a cuidar na área administrativa é o pessoal, né? E tem muito processo ainda manual, muitas empresas usam muito por ausência de um sistema mais adequado e tal, muita planilha, muita retrabalho, falta de integração de sistema, embora algumas empresas usem alguns RPs, mas os RPs, alguns são muito deficitários em relação à geração de relatórios gerenciais. Eles geram uma boa base para você puxar para o BI e para o Excel, mas poucos têm essa agilidade, essa mobilidade de demonstrar isso. É muito bom, são muito bons em controle e muito burocráticos, né? E aí quando você olha no DRE, naquela conta de gestão de pessoas administrativas, você vão ver alguns executivos ou gestores que têm uma característica de ter assistentes, né? Onde os sistemas deveriam fazer grande parte desse trabalho, a parte de controle e tudo isso, né? E alguns chegam a ter que pedir relatório em vez de tirar o próprio relatório do sistema, ou ter na tela do computador o hábito de olhar os indicadores, né? Os resultados por si. Então é sempre alguém que prepara. Isso é uma coisa estranha hoje para o mundo tecnológico. Então isso tem que ser bem trabalhado. Então, normalmente numa empresa, a parte administrativa, comercial e de gestão circula ali entre 15% e 20%. Dependendo do porte da empresa, pode ser menos, mas o porte médio circula por aí. Mas é uma conta que pesa, né? Principalmente porque não é custo, é chamado exatamente despesa. Custo é aquilo que custeia o negócio, a operação. Isso aí é a zona de despesa. E despesa, segundo um amigo meu de São Paulo, diz que é uma coisa bunchavão que tem, que todo mundo usa, que é quanto maior for, mais cortar as unhas, como unha, tem que cortar todo o tempo para não deixar crescer, né? E aí é uma coisa que eu já vi algumas empresas refazendo isso, né? Algumas estruturas de RH que tinha 15, 18 pessoas, automatizaram algumas coisas, outros desistiram. Tem que ser muito bem repensado, sem perder o valor do RH, que é uma área tão estratégica quanto a área tecnológica hoje, mais do que nunca. Isso não pode ser esquecido. Então, na área de pessoal, né, você vai ter exatamente os gestores, tanto da matriz como das filiais. E quando você fala de filial, é uma coisa que tem bastante estudada. Cada filial, em cada região, tem uma característica. Existem algumas coisas, aquelas filiais que são de trânsito de carga, que faz transbordo, pesa um pouco mais no gestor que está ali, mas tem aquelas filiais chamadas filiais de final. Por exemplo, se você tem uma empresa que embarca carga do sul para o nordeste, uma filial de Teresina, por exemplo, onde você puxa carga de São Paulo para Teresina, ela é uma final de linha. Então, você tem um pico em algum momento, e normalmente essas filiais, à tarde ela fica mais branda, a atividade diminui bastante, né? Ou seja, você começa o dia intensamente, aí começa a abrandar, e quando é no final da tarde você vai carregar os carros de entrega, né? Que normalmente essas filiais não tem muita volta, porque o Nordeste é desbalanceado em relação a São Paulo, os grandes centros. Então, tem uma coisa. E aí você pode trabalhar melhor essa despesa de gestão, ou seja, o gestor dessa unidade ele pode ser melhor utilizado se ele for partir para cuidar do comercial ou outra atividade para ajudar, e não ter que ter um gerente de filial, um gerente comercial, que isso não cabe mais, né? Então é importante trabalhar isso aí. E quando você está no grupo de serviços contratados, vamos dizer assim, a parte jurídica, advogados, de manutenção, tudo aquilo que mantém a empresa, normalmente as filiais têm um contador em cada filial, ou empresa de contabilidade, né, que presta serviço. E aí, se você fizer a automação devida, você vai ter esses escritórios só dando suporte quando tiver alguma demanda que tenha que ir as unidades da Cefaz, porque a Receita Federal é sempre na matriz da empresa, as outras são unidades da Cefaz ou da prefeitura,
Porque o dia a dia você tendo um bom sistema, esse processo de gerar toda a parte fiscal, os livros, tudo isso é muito automatizado. Tem robôs funcionando isso e testando se tem alguma coisa de forma indevida. Então não cabe mais você ter vários contadores de vários lugares. Então dá para negociar um pouco melhor e reduzir esse custo, né? Na área jurídica, aí sim, é um problema. Nós temos que ter empresas com grande banca de advogado, porque trabalha muito com mão de obra avulsa, né? Ou não fazem os devidos contratos com os agregados, e aí na hora de uma rescisão do contrato ou de um problema, aí vem as causas, aí você precisa de advogado. Então, trabalhar para não ter isso é reduzir custos nessa área jurídica, que é uma área que trabalha bastante e está um pouco à flor da pele, somente agora que do ano passado para cá se evidenciou muita utilização em algumas empresas de mão de obra sem carteira assinada, que é um risco, né? O outro ponto na despesa administrativa de respeito aos serviços que se usa, né? Telefonia, celular, né? O fixo, que é pouco utilizado hoje, energia. Então toda essa parte você pode fazer bons contratos e aí tem que ser muito bem trabalhado. E na área de TI, sim, há um investimento necessário, mas tem uma opção interessante. Você investir em computadores, você pode alugar, ou servidores que você está sempre preocupado com aquilo, com a parte de proteção, você pode botar. Tem grandes provedores na nuvem que você não precisa mais ter um servidor ali em uma área preocupada com incêndio ou com acidente no prédio para você perder sua base de dados. Hoje você tem a Google, a Amazon e outros aí que estão disputando o mercado, que são todos muito bem preparados para isso, né? Então isso é uma conta que tem que ser vista. Já vi gente pagando um absurdo por essa conta porque não negocia direito, e ela é muito importante, ela fica flutuando segundo o teu movimento. Então essa área administrativa, o que pesa muito é isso aí. Quando você vai para a área comercial, né, que é exatamente o ponto hoje que... Oi, Sandra. Que pesa bastante hoje, está mudando bastante esse ponto, a área comercial, porque antes o comercial das empresas ganhava 3% de comissão menos a base do ICMS, né, e na liquidez, foi instalada a liquidez. Mas hoje tem diversas modalidades. Você tem gente com 3 menos ICMS, com 2, com 1, depois de 6 meses tem uma redução, tem um com premiação por modificação de resultado. Então tudo isso, né, está se alterando dia a dia, porque o setor de transporte de carga é o que eu conheço, acho que é o único setor onde o vendedor, ele cadastra ali 500, 1.000, 2.000 clientes, aqueles 2.000 clientes, nem que ele não visite, ele ganha comissão. Porque as empresas não estão preparadas para administrar bem isso, que é importante, né? Se é aquele atendimento, porque a empresa não tem uma boa estrutura tecnológica de informação que dê tranquilidade ao cliente, o vendedor tem que estar sempre ali disputando. Mas hoje existe, nesse grupo de contas, grande ferramental na área de sistemas, de aplicações que possam garimpar clientes no mercado, entregar, vamos dizer assim, de bandeja, um funil de venda para um vendedor e atuar no mercado de forma focada naquilo que você quer. Então, existem algumas aplicações, pelo menos umas 3 boas do mercado, que você captura os clientes na base de dados, te diz o porte do cliente, linka com um LinkedIn ou outras redes sociais e te diz quem são os componentes daquela empresa e te entrega para tu já bater ali no ponto de entrega da informação. Então, essa área comercial também, em algum momento, eu escrevi um texto sobre o fim dos executivos de venda de carga e transporte de carga, dos fim dos executivos comerciais. Ou seja, por quê? Porque além de estar diminuindo bastante, né, aquela do amigo que me dava conta, praticamente acabou. Porque hoje as empresas têm sistemas, os clientes, né, claro, que monitoram tudo isso e não deixa você ficar brincando com isso. Você tem que ter um bom serviço, um bom atendimento da empresa, e o vendedor faz a parte dele de ficar ali com qualidade, dando suporte mais tecnicamente e a tempo para responder às demandas dos clientes. Então,
essa parte aí, essa área aí que come ali 3, 4, 5% do DRE das empresas, está em transformação. E há uma carência de bons profissionais. Um bom profissional que chega e trabalha essa conta, né? E as campanhas de incentivo para isso são poucas, né? E aí nós vamos entrar, depois dessa área, vamos estar no grupo específico de gestão da unidade central da empresa, que é o chamado CSC, ou grupo de conta de gestão, que é puramente oi, gente, boa tarde, que é puramente a área onde tem os gestores das empresas que compartilha esse custeio, a parte administrativa, a contabilidade, contas a pagar, a cobrança, o RH, algum diretor, o diretor financeiro entra, o administrativo, o comercial está lá no comercial. Então esse grupo de contas, que é pura despesa, ele tem em algumas empresas crescido bastante, né? Os controles adequados, ou os sócios não, em algumas empresas, não participam diretamente da gestão, só autorizam. E aí tem que pagar executivos, né? E esse pessoal gosta de ter, a Vita, algumas transportadoras que tinha, para cada executivo, diretor, tinha um Land Rover, que não cabe mais hoje. As empresas não querem pagar Land Rover para ser atendido. O transporte de carga hoje é uma coisa muito importante, de alto valor agregado, mas não se justifica agregar custos desnecessários, porque o serviço é coletar bem a carga, manusear, embarcar e entregar num galpão adequado, limpo, dentro dos processos normais sanitários, tudo pronto. Caro, não vai me ajudar a vender mais ou menos, pelo menos nesse setor. Pode ser que no outro, para impressionar o cliente, eu acredito que uma coisa mais cara vai afastar o cliente, porque ele vai dizer: esse cara está ganhando dinheiro demais, essa empresa dele é cara. Então, esse grupo de contas chamado CC, o conto de gestão, que é onde está a maior concentração, que eu chamo de possibilidade de automação, e já um agendamento através de um clique já para o banco, que alguém só clica autorizando. Então aquele controle todo ali desnecessário, né? Não tem. A própria controladoria hoje não se consegue você ter monitoramento. Você pode botar um robô ali e bota todos os teus parâmetros de custeio das contas de coleta, entrega, despacho, como é que estão os parâmetros, e ele vai te acusando quando é que tem alguma coisa errada, e a pessoa, em vez de ficar todo tempo olhando para um bolo grande de números, né? Porque ao final de um DRE você tem umas 400 contas para administrar. Então isso exige automação, porque aí sim, aí tem muita coisa manual, né? E em grande parte você tem aí nesse ponto o chamado pinguim. Fala, Edvar, boa tarde. Estou falando agora que é dos pinguins de geladeira, né? Então aí na parte de gestão tem ainda muita coisa disso. E aí você vai ter o teu lucro operacional, que é o sonho de qualquer dono, gestor ou executivo de transportadora, ter ali o lucro operacional acima de 2 dígitos, né? Então o DRE é bem fabricado aí. Na área de despesa financeira, o cuidado basicamente, você tem receita financeira se você tiver aplicação, mas a despesa é você cuidar de tratar com os bancos as taxas, que hoje não estão tão altas. Se você tem uma carteira de cliente sadio e você não tem problemas, o custo financeiro, em função da situação toda do mercado, você consegue bons recursos, você tem que ter uma história no mercado. E aí você vai chegar aí num teu LAI, né, possivelmente com 7, 8, gente que é 10, né? Eu tinha na minha história de entregar um LAI um pouco acima de 5, uma empresa totalmente líquida de patrimônio, e um EBITDA acima de 7, que já é uma coisa muito boa para quem não tem recurso. Pega o dinheiro do banco, cria a operação, atende os clientes, paga todo mundo, o que sobrar com o dinheiro dos outros você tem. Para mim, que sobrar até 2% já está bom, porque não é meu, mas não é bom, né? Aí você tem que trabalhar para puxar o máximo possível para 2 dígitos. Então, essa área de DRE, estaticamente ele é isso, né?
Mas o que se vê no DRE as pessoas aguardando um relatório depois de 30 dias de trabalho para ser entregue entre o 5º e o 10º dia útil do mês seguinte, e aí você vai tomar decisões sobre o passado que já aconteceu, tá? E aí nós vamos no nosso próximo encontro e como estabelecer uma dinâmica no DRE para que você tenha a cada dia uma previsão do resultado em cima do que foi orçado e do comportamento da tua empresa. Então nós vamos trabalhar isso aí, né? E cuidar de ver se a gente consegue transferir essa informação com calma para todo mundo, que é uma coisa que as pessoas não estão atentas para isso e não tem costume de olhar o resultado do mês no começo do mês. Ou seja, o final do mês de agosto, no começo do mês de agosto, eu já estou vendo se há uma tendência de isso acontecer. Se fizer um bom trabalho de calibragem, que chama calibrar e mitigar os números, você consegue. E aí, o de sempre, né? Cuide das pessoas que é mesmo que cuidar de você e da sua empresa. Então, obrigado e até o próximo episódio.